Olá, meus queridos, prazer, estamos aqui de volta ao canal Pensamento Vivo e gostaria de dar as boas-vindas a você, que talvez seja a primeira vez que você esteja aqui nos visitando aqui o canal, acompanhando aqui os vídeos, as colocações que nós fazemos, as explicações que nós damos. Então, nesse vídeo, eu gostaria de convidar você, o querido ouvinte aí, o querido visitante, ou inscrito, independente de qual religião você seja, independente de você crer no que a Bíblia diz ou não, eu gostaria de convidar você a dar um pouco de atenção a algumas questões, que talvez até você já tenha feito em algum momento na sua vida, Questões que têm a ver com o que a Bíblia diz, apesar de, talvez alguns não crerem na Bíblia como sendo a palavra de Deus e meramente um livro escrito por homens. Então a proposta desse vídeo aqui é explicar o que a Bíblia diz a respeito de determinadas coisas. Por exemplo, o que a Bíblia tem a dizer sobre o sofrimento humano. Por que nós sofremos? Por que a Bíblia diz que Jesus teve de vir como humano, sofrer e morrer? Por que isso foi necessário? Então são perguntas que pelo menos eu considero relevantes e tem a ver com a proposta daquilo que a Bíblia apresenta, Ou seja, todo o tema da Bíblia gira em torno disso, de Jesus ter vindo à Terra, sofrido por um período de tempo, vivido como humano, sofrido e por fim morrido. Por que foi necessário isso? O que a Bíblia tem a dizer a respeito disso? Então eu quero convidar você a prestar atenção justamente a isso, A Bíblia resumidamente nos explica algo que talvez a própria ciência não consiga explicar ainda. Embora se estude muito, e nós temos muito a agradecer aos avanços da ciência, da medicina, da tecnologia biológica, enfim, temos muito a agradecer porque tem melhorado bastante a nossa qualidade de vida. Mas com todos os avanços possíveis, que a humanidade tenha feito, a ciência tenha feito, em todos os campos, em todas as áreas, ainda não se consegue explicar determinadas coisas, como por exemplo, por que nós envelhecemos e por que nós morremos. A maioria, acredito, dos cientistas biólogos, que estudam a anatomia do corpo humano, a estrutura celular e cerebral, concordam que o nosso corpo humano vive um determinado período de tempo, por exemplo, quando chega na flor da idade, chamada assim, a idade madura considerada. Aí quando chega mais ou menos por volta dos 40 anos de idade, onde a gente chama, tá chegando lá quase na terceira idade, já se tornou uma pessoa madura, bem desenvolvida, as células que antes vinham num processo de rejuvenescimento corporal, se fazendo fotocópias delas mesmas e se renovando, o nosso corpo vem se renovando, e, portanto, aparentemente nós não envelhecemos, até que chegamos aos 40 e começamos, então, um processo de decréscimo nessa velocidade em que o nosso corpo se renova. Então, nossas células começam a não se reproduzir ou não se copiar com tanta velocidade, ao ponto que o nosso corpo começa, então, a entrar no processo de definhamento. Nós começamos a decair. E aí começamos a sentir os efeitos da idade que acompanham, como dores musculares, dores ósseas nos ossos, outras fragilidades que nós acabamos adquirindo, mais vulnerabilidade para adquirir doenças, até que por fim o nosso corpo começa a se encolher, até literalmente, ao ponto de então, por fim, nós morrermos. Por que isso acontece? A Bíblia explica isso de uma forma simples. Eu estou lendo aqui numa tradução simplificada da Bíblia, que é a Bíblia Sagrada, nova tradução na linguagem de hoje. Apesar de eu ter aqui também uma linguagem um pouco mais rebuscada, que é a Bíblia de Jerusalém, ela utiliza uma linguagem um pouco mais rebuscada, Mas eu vou colocar aqui na tela também ainda a versão King James, que talvez seja o que muitos têm, ou tem uma linguagem bem simples também. Bem, a Bíblia resume então tudo isso que foi dito de uma forma simples no livro de Romanos, na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos em Roma, no capítulo 5, versículo 12. Então ele diz assim,
O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Talvez alguém pergunte, né? Mas se quem pecou foi o primeiro homem, Adão, né? Citado lá no livro de Gênesis. Se você quiser mais detalhes, né, a respeito desse primeiro pecado, do primeiro homem, vai lá em Gênesis, no capítulo 2, versículos 16 e 17, onde depois do homem ter sido criado, perfeito, né? Ou seja, o seu corpo deveria, né, o seu desenvolvimento deveria ser para sempre. Esse processo que nós citamos aí, em que as células vão se renovando, o nosso corpo vai se renovando, se reproduzindo, e não envelhece, seria para sempre, com a condição de que o homem fosse obediente ao seu dador da vida, a fonte da vida, citada em Salmos 36, 9, né? Deus, o Criador, sendo a fonte da vida. Uma vez que o homem desejasse ou se desligasse da fonte da vida, naturalmente ele ia, como um ventilador ligado na tomada, né? Quando ele se desliga da fonte da sua energia, o que acontece? Gradativamente, ele vai perdendo sua força até parar. Então, quando o homem decidiu se desligar, né, da fonte da vida, pela desobediência, ele então entrou no processo de definhamento, chamado de pecado. Mas quem pecou foi Adão e Eva, o primeiro casal, o primeiro homem, a primeira mulher. Por que nós sofremos então? O texto disse, né, por causa do pecado de um só homem, entrou o pecado no mundo. Assim como uma doença genética acontece, né? Por exemplo, quem é que cometeu quem foi responsável durante a gestação? A mulher grávida começa a fumar, por exemplo, a consumir bebidas alcoólicas, a fazer coisas que não são cabíveis a uma mulher que está no processo de gestação. Durante aqueles 9 meses, ela tem que cuidar da saúde, tem que cuidar daquilo que ela ingere, porque tudo aquilo que ela ingere ou sente é compartilhado com o feto, né? O bebê que está se desenvolvendo no seu útero. Então, se ela não é responsável, acontece qualquer coisa com ela na parte externa, né? E, consequentemente, afeta a parte interna, e a criança nasce com sequelas, com problemas. De quem foi a irresponsabilidade? De quem foi a culpa? Foi da criança que nasceu com deficiências? Ou foi dos seus pais, né, da sua mãe, no caso, e tal? Então é mais ou menos isso. É claro que nós estamos falando aqui de forma, né, a grosso modo. É como se fosse mais ou menos assim. O pecado do homem, a sua desobediência ao Criador e, portanto, o seu desligamento da fonte da vida, trouxe uma doença genética que é passada de pai para filho, chamada na Bíblia de pecado. E, portanto, então os seres humanos começaram a entrar no processo, né, latente, morredouro. E aí Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 6, mostra lá então o primeiro pecado e as consequências do pecado. O Salmo 49, versículos 7 e 8, indica, né, que por mais que o ser humano quisesse ou tentasse fazer alguma coisa para consertar, né, o que ele fez, o que Adão e Eva fez, por mais que nós tentássemos, nós não conseguiríamos, diz aqui o Salmo 49. Salmo 49, versículos 7 em diante, diz assim, mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida. Ou seja, a vida perfeita que o homem perdeu lá pela sua desobediência, trouxe então as consequências terríveis a toda a sua descendência. Nenhum ser humano pode pagar um resgate para isso, diz aqui o versículo 7 e o versículo 9. Pois não há dinheiro que pague a vida de alguém, por mais dinheiro que uma pessoa tenha. Isso não garante que ela nunca vá morrer, que ela vá viver para sempre. O homem não consegue pagar a Deus um resgate, algo proporcional àquilo que foi perdido. O que foi perdido foi uma vida perfeita. Não tem dinheiro que pague isso. Se não tem dinheiro que pague a nossa vida imperfeita, né, quanto que você acha que vale a sua vida? Então, imagine uma vida perfeita, então. E alguém talvez diga, né, ou talvez questione, e aí nós poderíamos entrar aqui de modo filosófico em questões bem profundas, cuja natureza de tais questões poderia se dizer ou resumir, serão questões universais, eternas. Por que que Deus não começou tudo de novo? Então, né? Quantas vezes a gente eu mesmo várias vezes me fiz essa pergunta, né? Por que que Deus não acabou com Adão e Eva e começou do zero? São perguntas, não são perguntas interessantes. Então, não se sinta culpado por fazer perguntas assim. Na verdade,
Nós fomos criados de uma forma maravilhosa, né, pelo nosso Criador, com a capacidade mental de buscar respostas para as coisas. Então é importante que se faça perguntas, inclusive essas perguntas são necessárias, porque elas nos levam às respostas, né? Ou pelo menos nos leva àquele que pode nos responder, que é o próprio Criador. Infelizmente, nem todas as respostas estão de forma clara nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Mas algo nós podemos ter certeza, né? Por exemplo, diz aqui o livro de Isaías, capítulo 48, versículos 17 e 18, mostra que nós temos escolha, nós podemos escolher obedecer a Deus ou não, seguir o que ele diz ou não. Alguns escolhem não acreditar no que a Bíblia diz, alguns, mesmo acreditando na Bíblia, escolhem não obedecer o que ela diz. Nós estamos livres para fazer escolhas. Lembrando que, como Adão e Eva, né, exemplificam bem, nossas escolhas também trazem consequências. O livro de Isaías 48, versículos 17 e 18, diz assim, ó: o Senhor, na Bíblia de Jerusalém, que diz Yahvé, né? Alguns chamam de Javé ou Jeová. O Senhor, vamos chamar de Jeová, que eu acho que é o mais conhecido. O Senhor Jeová, o Santo de Israel, o seu Salvador, diz ao seu povo: eu sou Jeová, seu Deus, ou Javé e Yahvé. Eu os ensino para o seu próprio bem, eu os guio no caminho que devem seguir. Se vocês tivessem obedecido aos meus mandamentos, a sua prosperidade iria aumentando como se fosse uma enchente, e as suas vitórias teriam sido constantes, tão constantes como as ondas do mar. Nós podemos escolher obedecer ao Criador, às suas orientações nas Escrituras e sermos bem-sucedidos para sempre, ou fazer o que nós quisermos e esperar para ver o resultado, né? Agora, por que as escolhas que Deus fez lá no passado, na questão de Adão e Eva, de não ter aniquilado eles e começado do zero, foram as melhores? Por que podemos ter certeza? Ele diz aqui em Isaías 55, versículos 8 em diante. Ó. Cadê? Isaías 55, versículos 8 em diante. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Então, a visão que o Criador, né, o nosso Pai eterno, Criador, para aqueles que acreditam no Deus citado nas Escrituras. Estamos falando aqui, claro, eu pedi que você pudesse dar esse tempinho de atenção, independente das crenças que você tenha, né? Se você crê que existe um Deus ou não. Alguns que são ateus, né, acreditam que todo o universo e tal vieram do acaso. Não estamos entrando nesse embate aqui filosófico, né, nem nada disso. Estamos falando do ponto de vista bíblico. Então eu peço que você dê a oportunidade, pelo menos, de ouvir qual é o ponto de vista bíblico, né? Independente de você concordar ou não. Eu peço essa gentileza sua, né, para você ouvir. Eu ouço muitos raciocínios, até mesmo de pessoas que são ateus, como que envolve cosmologia, que envolve astronomia. Muitos desses são, né, declaradamente ateus, mas eu escuto suas observações, suas explicações, suas teorias e aprendo muitas coisas delas. Independente de eu não concordar, né, com a base da fé ou da crença deles, ainda assim eu tenho muito a aprender. E eu acho que nós temos muito a aprender uns com os outros, independente de você acreditar na Bíblia ou não acreditar. Então, acho que, né, se você puder, né, claro, não é obrigado a fazer isso. Então, a Bíblia diz que Deus, o Criador, tem os pensamentos, principalmente porque Ele é o Criador Todo-Poderoso do universo, muito mais elevado, um campo de visão, né, futura, muito melhor do que o nosso. Então, se você pensou em qualquer possibilidade, né, lá no início do pecado de Adão e Eva, pode ter certeza que Deus pensou melhor ainda. E se Ele escolheu o que Ele escolheu, é porque foi a melhor escolha. Diz aqui o livro também de Romanos 11, versículos 33 a 36, a respeito disto, né? Ó, Romanos 11, versículos 33. A letra é tão pequena, né, que os olhos já estão ficando fracos. Mas diz aqui, ó: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Então, a nossa mente é infinitamente menor, né,
com um campo de visão resumido, limitado aqui ao que nós temos, ao tempo curto de vida que nós temos, a uma sabedoria que, embora seja grandiosa do ponto de vista humano, do ponto de vista do Criador, não significa absolutamente nada. E aí então a humanidade mergulharia nessa condição morredoura do pecado para sempre? O que a Bíblia diz a respeito disso? No mesmo livro de Romanos, nós lemos o 5, versículo 12, Romanos capítulo 5, a Bíblia diz nos versículos 15 a 19 assim. Cadê? Eita. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça, ou a dádiva, né, a bênção de Deus é muito maior. Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Aí nós chegamos aqui no ponto principal, que é por que Jesus teve de vir e morrer. O livro de Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 8, diz que, embora Jesus vivesse na forma de Deus, ele se esvaziou, se tornou menor até mesmo que os anjos, para viver como homem. O Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 18, fala, né, que Jesus estava no princípio com Deus, ele criou as coisas com Deus, todas as coisas vieram a existir por meio dele, e ele se fez carne para nos fazer saber, conhecer melhor a personalidade do Pai, do Criador. E é disso que aqui o texto está falando. Existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. Nós não merecemos o perdão do pecado, porque nós nascemos na condição morredoura. Não tem como nós pagarmos o que Adão e Eva perdeu. Não tem como. Por mais que a gente tente, por mais que a gente faça, nós não podemos pagar esse preço. Então, se Deus oferece uma chance de nós recebermos o perdão, ele faz isso de bom grado. Assim como um homem que talvez esteja devendo a um banco, né, digamos assim, milhões e milhões e está na miséria, como ele vai poder pagar? E aí o banco vai e fala assim, faz o seguinte, você me paga com 1 quilo de farinha. E pronto, tá, morreu a sua dívida. Ele está dando uma oportunidade, o homem tem como pagar aquilo, ele não merece, né, aquele perdão. Mas o dono, né, o cobrador, está oferecendo uma oportunidade, está barganhando com ele de uma forma que ele possa, né, sair daquela situação. É mais ou menos o que Deus fez para conosco. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá a vida. Jesus veio para pagar o preço por nós, dando algo que nós não temos, que é uma vida perfeita, equivalente àquela que foi perdida por Adão. Assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, Jesus. Está lá em João 3,16. Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho unigênito, Jesus, né? Para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. E exercer fé ali envolve obedecer ao Filho. Está no versículo 36. O João 8,32, que é muito conhecido por muitas pessoas, muitos evangélicos, muitas pessoas mesmo que não sejam de religião nenhuma, já ouviram muito esse texto, mas ele contém uma verdade que é fundamental para a fé cristã, que é o seguinte, diz o texto aqui, ó, João 8,32. Eu estou em Atos, é João 8,32, que diz... Cadê? E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aí os que ouviram Jesus falando disso, os judeus falaram, mas nós somos livres, não somos escravos. Como é que vai nos libertar? Jesus está falando ali, naturalmente, da libertação do pecado, da condição pecaminosa que Adão trouxe para a humanidade. Conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Jesus se apresenta como sendo a verdade. No mesmo livro de João, no capítulo 14, versículo 6, ele diz...
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem conhece a Jesus, quem conhecer a Ele, está também no Evangelho de João 17, versículo 3, que vida eterna significa isso. A vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Então, conhecer a verdade, conhecer a Jesus Cristo, nos dá acesso a conhecer o Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Cristo, e Cristo é a porta, a verdade, é o caminho. Então, quando Jesus diz conhecereis a verdade, ele está indicando, né, conhecer a Ele, conhecer Jesus e ter uma associação com Ele, obedecer a Ele, significa se livrar daquela condição morredoura que a humanidade entrou por causa do pecado de Adão e Eva. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Talvez vocês tenham percebido que eu cito bastante esse texto aqui nos vídeos, né? Indicando que Jesus é a peça principal, é a coluna principal da nossa adoração ao Pai. Então diz aqui Atos 4, versículos 11 e 12. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Jesus é a figura central para a nossa salvação, que envolve a nossa adoração ao Pai. Ainda em Atos capítulo 4, versículos 10, Atos capítulo 10, perdão, versículos 30, Atos capítulo 10, versículos, vamos ler aqui, 42 em diante. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho. O Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, novidades, né? Novidades boas, positivas. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Então nós podemos sair, termos a cura para essa doença mortal que é o pecado, que foi trazido por meio de Adão e Eva. Mas isso só é possível por meio de Jesus Cristo, que é chamado na Bíblia de a verdade, a salvação, Emanuel, Deus conosco. É Jesus, o meio de salvação que Deus utiliza. Né? O tetragrama lá, o YW, YHWH, né? Yod, He, Vav, He, aquelas 4 letrinhas hebraicas que se referem ao nome do Criador, de Deus, né? O nome de Jesus contém esse tetragrama, quer dizer a salvação de Jeová, salvação de Yahvé, de Javé. Jesus é a salvação por meio do qual Deus utiliza. Jesus é o caminho, né? A ferramenta principal usada por Deus para nos libertar do pecado e da morte. Dar testemunho de Jesus é fundamental. Uma vez que nós aprendemos, né, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, é o meio de salvação, nós precisamos divulgar para as pessoas. Ele mesmo disse isso em Atos capítulo 1, versículo 8, sereis testemunhas de mim em toda a terra habitada, em toda a terra, a parte mais distante da terra. Nós precisamos fazer isso. Isso é fundamental. Lembra que nós falamos em Atos 10, 42, 43, que todos os profetas davam testemunho de Jesus? Toda a Bíblia nos leva, nos conduz a Jesus. E o livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, conclui então dizendo isso. Atos 19, versículo 10, conclui dizendo assim: pois a verdade é revelada por Jesus... Não, 10. Apocalipse 19, 10. Aí me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele disse: não faça isso, pois eu sou irmão de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. A verdade revelada por meio de Jesus. Jesus é a própria personificação da verdade. Dar testemunho de Jesus é o que inspira profetizar. Profetizar envolvendo falar a respeito de Jesus.
anunciar as promessas contidas na palavra de Deus, que são sim por meio de Jesus. Jesus é como se fosse o amém das nossas petições. Quando nós falamos assim seja, esse assim seja significa Jesus. Ele é o que faz cumprir. Tudo só será possível no futuro. Nós só poderemos ter vida eterna, viver para sempre, usufruir todas as benesses apresentadas nas Escrituras Sagradas, se for por meio de Jesus Cristo. Então é isso que eu queria apresentar para você aqui, resumindo, de uma forma simplificada, o que a Bíblia tem a dizer a respeito do sofrimento humano, por que Jesus veio à Terra, sofreu e morreu, o que a Bíblia diz sobre isso e que expectativas nós podemos ter. Então nós vimos que a humanidade entrou no pecado entrou na condição morredora por causa do pecado de um só homem, do primeiro homem, Adão e Eva, primeiro homem, primeira mulher, e aí a humanidade contraiu uma doença, por assim dizer, genética, morredora. E para sair desta condição, é preciso então que alguém pague o preço, ou nos resgate dessa condição. E nós não temos como fazer isso porque somos imperfeitos. Então Jesus veio com um corpo humano perfeito e ofereceu a vida dele como pagamento, como resgate propiciatório para nos tirar dessa condição. E por meio da nossa fé em Jesus Cristo, por sermos seguidores dele, submissos a ele, anunciarmos para outros as coisas que Jesus ensinou, nós estamos então nos conduzindo para a salvação, para usufruir por fim aquilo que Adão e Eva perderam, a vida eterna que Deus promete. Foi um prazer então compartilhar com vocês essa mensagem da Bíblia. Fico muito feliz de poder compartilhar aqui com vocês, se vocês puderem compartilhar também com outros essas informações. E a você que prestou aí a sua atenção, independente de crer no que a Bíblia diz ou não, também agradeço a sua atenção, a sua bondade, o seu tempo para dar atenção a esses assuntos. Agradecemos então, aguardem aos próximos vídeos. Até lá!